Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam ter uma maior assertividade na hora de estar fazendo as chips de vocês, na hora de estar fazendo os bilhetes, na hora de estar fazendo as múltiplas, beleza? Vamos lá. Começando do dia hoje, os palpites de futebol vão ser para o dia 8/4 de 2022, onde temos Série B, onde às 7 da noite teremos Vasco da Gama e Vila Nova. Vamos aí fazer a análise dos dois times. Beleza, primeiro analisando o Vasco. O Vasco, dos últimos 5 jogos, ele teve 4 derrotas e somente uma vitória, ou seja, está numa fase muito ruim. Perdeu de 1-0 para o Flamengo na casa do Flamengo, perdeu de 1-0 para o Flamengo em casa, ganhou de 3-0 do Resende, empatou com a Juazeirense em 1-1 e também perdeu do Flamengo pelo Campeonato Carioca novamente de 2-1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, e ganhou da Ferroviária na Copa do Brasil de 1-0. Ou seja, gente, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Não está numa fase boa, tudo bem. As derrotas foram para o Flamengo, que hoje é o seu maior rival no Rio de Janeiro. Porém, a gente não pode ignorar que são 4 derrotas, tá? Vamos agora analisar aí o Vila Nova. Das últimas 5 partidas do Vila Nova, foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Ele estava muito bem, estava com uma sequência sem perder muito boa, porém agora está caindo de rendimento, e foi logo contra o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada. O último jogo ele empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 dentro de casa, perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa de 3-2, empatou de 2-2 com o Guarani e ganhou de 3-1 do Goianiense, e perdeu de 2-1 para o... e ganhou de 2-1 no caso do Goianiense. Beleza, vamos dar uma olhada, vamos ver se aqui tem partidas. Vamos lá. Sequência das equipes. Dos últimos 6 jogos, em 6 o Vila Nova sofreu gols. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram mais de 2,5 gols nos jogos do Vila Nova. Dos últimos 10 jogos do Vasco, em 8 foram menos de 2,5 gols. Dos últimos 6 jogos, os 6 foram ambas marcas nos jogos do Vila Nova. Dos últimos 7 jogos, em 5 foram menos de 4,5 cartões nos jogos do Vila Nova. E dos últimos 10 jogos, em 9 foram mais de 10,5 escanteios para o jogo, tá? Vamos lá agora, combate frente a frente. O Vasco vem de uma invencibilidade de 3 jogos contra o Vila Nova, ou seja, não perde para o Vila Nova 3 jogos. O Vila Nova, dos últimos 9 jogos contra o Vasco, sofreu gol nos últimos 9 jogos. Dos 8 jogos, em 6 foram mais de 2,5 gols entre Vila Nova e Vasco. Dos últimos 8 jogos, em 6 foram ambas marcam. E dos últimos 5 jogos, em 4 foram mais de 4,5 cartões, tá? Então, a gente já tem um resultado muito over entre as duas equipes, onde saem muitos gols. Então, gente, o que a gente pode esperar desse jogo? Não dá para botar a vitória do Vasco e também não dá para botar a vitória do Vila Nova, tá? Porque acredito eu que é um resultado muito improvável para os dois. É um resultado muito difícil de você correr atrás, de vitória de alguém que é um pouco mais complicado. Então, o que a gente pode fazer para não ter sustos nesse jogo? Mais de 1,5 gols, bem tranquilo, bem safe, bem de boa. Mesmo que o histórico seja de mais de 2,5 gols, os dois não vêm numa fase muito boa. Os dois vêm de fases unders, vêm de fase que eles não têm feito muito gols, entendeu? Ou não têm ganho jogos. Beleza, então para ficar safe, mais de 1,5 gols, bem tranquilo. Agora vamos aí, Bahia e Cruzeiro. Vamos analisar o Bahia. O Bahia, dos últimos 5 jogos, ele teve 2 derrotas e 3 vitórias seguidas. Isso é muito bom. Ganhou de 1-0 do Sergipe fora de casa, ganhou de 3-0 do Vitória da Conquista, ganhou de 4-1 do Jacuipense e perdeu de 3-2 para o Sport Recife e perdeu de 2-1 para o Atlético Alagoinhas. Beleza? Então quer dizer, o Bahia ele está vindo por enquanto numa sequência muito boa, 3 vitórias seguidas, está emplacando.
está emplacando na temporada. Vamos ver o Cruzeiro. O Cruzeiro, dos últimos 5 jogos, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu de 3-1 para o Atlético Mineiro no último jogo. O Atlético Mineiro se sagrou campeão do Campeonato de Minas. Ganhou do Atlético Clube de 2-1. Ganhou de 2-0 do Atlético Clube. Perdeu de 2-1 para o Patrocinense e ganhou de 3-0 do Tuntum. Agora vamos ver aqui as partidas frente a frente. Mas beleza, sequência e resumo das equipes. O Bahia ele vem de 3 vitórias seguidas, como nós já falamos. O Bahia, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 jogos foram mais de 2,5 gols nos jogos do Bahia. Dos últimos 10 jogos do Cruzeiro, em 9 foram mais de 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do Bahia, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Cruzeiro, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 8 jogos do Cruzeiro, em 8 o Cruzeiro foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos do Cruzeiro, em 6 foram mais de 4,5 gols. Dos últimos 10 jogos do Bahia, em 8 foram menos de 4,5 cartões. Ao contrário do jogo do Vasco e do Vila Nova, tanto Bahia quanto Cruzeiro, eles estão vindo em uma fase boa. O Cruzeiro nem tanto, porque ele perdeu o último jogo pro Atlético Mineiro. Porém, o Atlético Mineiro, como todos vocês sabem, é um dos melhores times do Brasil hoje, tá? Então, o que a gente pode hoje fazer? 1,5 é muito safe. Porém, acredito eu que tanto Cruzeiro quanto Bahia, que querem voltar para a Série A, querem começar com resultado positivo. Para já ficar entre dos primeiros da Série B. Então o que a gente pode fazer com isso? A gente pode colocar ambas marcam ou mais 2,5 gols, sem cravar a vitória de ninguém. Ambas marcam ou mais 2,5 gols. Quem for mais no safe vai colocar, na realidade não tem tanto safe nesses, né? Porque ambas marcam 2,5 gols, ambos resultados são difíceis. Porém, as odds acredito eu que vão estar muito boas. E como eu falei, como ambos os times eles já querem começar ganhando e ambos os times eles estão com uma sequência muito boa dos jogos de mais de 2,5 gols, acredito eu que vai sair ambas marcam ou mais 2,5 gols. Então, é só escolher, rapaziada. Vamos para o próximo jogo. Dá uma olhadinha. Eita, deu ruim. Beleza. Vamos agora para a Europa. Europa não, perdão. Beleza. Inglaterra, perdão, gente, eu errei. Inglaterra. Na Inglaterra, vamos ter Premier League, tá? E temos aí um grande jogo, que é o Newcastle contra o Wolverhampton. Vamos analisar aí agora o Newcastle, tá? Dos últimos 5 jogos do Newcastle, foram 2 vitórias para o Newcastle e 3 derrotas seguidas, tá? Perdeu de 5-1 para o Tottenham, perdeu de 1-0 para o Everton, perdeu de 1-0 para o Chelsea, ganhou do Southampton de 2-1 e ganhou do Bridgton de 2-1. Porém, como já informado, ele vem de 3 derrotas seguidas. Agora vamos aí para o Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos do Wolverhampton, ele teve 2 derrotas e 3 vitórias, tá? Que é muito importante. Ganhou de 2-1 do Aston Villa, perdeu de 3-2 para o Leeds United, ganhou de 1-0 do Everton fora de casa e ganhou de 4-0 do Watford em casa e perdeu em casa também para o Crystal Palace, tá? Quer dizer, a fase hoje do Wolverhampton é uma fase muito melhor do que a do Newcastle. Vamos ver aí as características. Beleza. Como já informado, o Newcastle vem de 3 derrotas seguidas, sofreu gol nos últimos 5 jogos. O Wolverhampton, ao contrário, dos últimos 5 jogos, em 4 foram o primeiro a marcar, e dos últimos 7 jogos, em 5 foram menos de 10,5 escanteios. O Wolverhampton ele vem aí de um combate frente a frente com o Newcastle muito bom, porque já são 8 jogos sem derrotas para o Newcastle. Já o Newcastle já sofreu das últimas 8 partidas, sofreu gols. Em todas as últimas 8 partidas sofreu gol do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos também, o Wolverhampton sofreu gols das últimas 5 partidas.
Dos últimos 5 jogos em que as equipes se enfrentaram, em 4 foram menos de 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram menos de 4,5 gols. E dos últimos 5 jogos que elas se enfrentaram, em 5 foram menos de 10,5 escanteios, tá? O que a gente pode escolher, apostar para esse jogo, tá? A gente pode colocar ambas marcam, tá? Porque o ambas marcam estão vindo muito forte para essa partida, justamente por conta do histórico dos dois times. Porque mesmo o Newcastle vendo de uma sequência ruim de 3 jogos com derrota, ele volta jogando em casa. E o histórico diz que o Newcastle costuma fazer gol no Wolverhampton em todos os jogos. E o Wolverhampton costuma fazer gol no Newcastle em todos os jogos, ou seja, muito provável que saiam ambas marcam. E também a probabilidade de over 1.5 tá vindo muito forte, tá? Então é isso, gente. Ambas marcam ou over 1.5, tá? Vamos lá. Espanha, temos aí Sevilha contra Granada. Vamos dar uma análise aqui no Sevilha. Do Sevilha, dos últimos 5 jogos do Sevilha, ele ganhou apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Ou seja, a fase é muito ruim. Perdeu de 1-0 para o Barcelona, empatou em 0-0 contra o Real Sociedad, perdeu de 2-0 contra o West Ham, empatou em 1-1 contra o Rayo Vallecano e lá na Europa League, no dia 10 ainda do mês passado, ganhou de 1-0 do West Ham. Ou seja, basicamente aí quase um mês sem vitórias, tá, gente? E agora vamos analisar o Granada. Dos últimos 5 jogos do Granada, foram 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Granada está voltando a jogar bem, está voltando a apresentar um bom futebol, mas ainda não é confiável. Empatou em 2-2 contra o Rayo Vallecano, ganhou de 5-0 contra o Real Madrid, tá? Ganhou de 3-2 do Deportivo Alavés, perdeu de 1-0 para o Chelsea e perdeu de 3-1 para o Valência. São duas equipes que não estão aí nas melhores fases, mas vamos aqui analisar. O Granada já está a 3 jogos sem derrotas. O Sevilha já vem de 4 jogos sem vitórias. O Sevilha já vem de 3 jogos sem marcar gols. O Granada aí dos últimos 5 jogos, em 4 foram mais de 2,5 gols. O Sevilha dos últimos 6 jogos, em 6 foram menos de 2,5 gols. O Granada dos últimos 7 jogos, em 6 foram mais do que 4,5 cartões. O Sevilha dos últimos 6 jogos, em 5 foram menos de 4,5 gols. O Sevilha dos últimos 9 jogos, em 7 foram menos de 10,5 escanteios. E o Granada dos últimos 5 jogos, em 5 foram menos de 10,5 escanteios, tá? Combate frente a frente. Sevilha tomou gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 2,5 gols. E dos últimos 6 jogos, em 5 foram menos de 10,5 escanteios, tá? O que a gente pode... O que hoje a gente tem para falar sobre esse jogo do Sevilha e Granada? A gente pode colocar aí que o Granada vai fazer... O Granada 0,5 gols. O Granada pelo menos vai fazer um gol na partida. Ou under 2,5. Prestaram atenção? Granada mais de 0,5 gols na partida. Ou seja, pelo menos o Granada fazer um gol no jogo. Ou under 2,5 gols. Porque o Granada ele sempre faz gols no Sevilha, porém os jogos entre os dois nunca tem 3 gols na partida, tá? Ou seja, Granada mais de 0,5 gols ou resultado final menos de under 2,5 gols. É basicamente isso, rapaziada. Vamos aí para o próximo jogo. Temos o jogo daí na Alemanha. Alemanha temos Stuttgart contra Borussia Dortmund. Perdão. Vamos analisar aí o Stuttgart. Dos últimos 5 jogos aí do Stuttgart, foi uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. Empatou em 1-1 contra o Arminia Bielefeld. Ganhou de 3-2 contra o Augsburg em casa. Empatou em 1-1 fora de casa contra o Union Berlim. Ganhou de 3-2 contra o Borussia Mönchengladbach em casa. E perdeu de 2-1 para o Hoffenheim. Tá bem mais ou menos o Stuttgart.
Vamos ver aí agora o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund nas últimas 5 partidas, empatou 2, ganhou 2 e perdeu o último. Perdeu o último para o RB Leipzig de 4-1 em casa, empatou em 1-1 contra o Köln em 1-1, contra o Mais 05 ganhou de 1-0 e ganhou de 1-0 do Arminia Bielefeld. Ou seja, os jogos do Borussia Dortmund em comparação aos jogos do Stuttgart foram um pouco mais difíceis, tá? Vamos ver aí a comparação das últimas partidas. Vamos ter aí as análises. O Stuttgart vem de 4 jogos sem derrotas, porém ele vem de 11 jogos sofrendo gols, ou seja, a probabilidade do Borussia Dortmund meter gol no Stuttgart é muito grande, tá? Dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 2.5 gols nos jogos do Borussia Dortmund. Dos últimos 9 jogos, em 9 foram ambas marcas nos jogos do Stuttgart. Dos últimos 5 jogos, em 4, o Borussia Dortmund foi o primeiro a marcar. Dos últimos 8 jogos, em 6, foram menos de 4.5 cartões. Dos últimos 7 jogos, em 6, foram menos de 10.5 escanteios. O Stuttgart, dos últimos 15 jogos contra o Borussia Dortmund, tomou gol. Dos últimos 4 jogos, e o Borussia Dortmund, dos últimos 4 jogos, em 4, ele sofreu gol do Stuttgart. Dos últimos 10, em 10 foram mais de 2.5 gols. E dos últimos 5, em 4 foram ambas marcas. Ou seja, o que a gente pode colocar aí para esse jogo? Over 1.5. Over 1.5. O Borussia Dortmund sempre toma gol do Stuttgart e o Stuttgart sempre toma gol do Borussia Dortmund. Então, para poder ficar tranquilo, over 1.5 gols. Tranquilo. Não vou colocar ambas marcam, porque ambas marcam é complicado, porque o Borussia Dortmund está em segundo colocado, o Borussia Dortmund está correndo atrás do primeiro colocado, que é o Bayern de Munique, entendeu? Está correndo atrás, aqui ó, até a classificação do jogo. Está correndo atrás do Bayern de Munique, então eles não podem tropeçar contra o 15º colocado, que é o Stuttgart. Não pode tropeçar. Então, o Borussia Dortmund vai para cima. Não dá para cravar que é um Borussia Dortmund ou empate, porque o Borussia Dortmund, sempre quando a gente precisa, sempre quando ele tem tudo para ganhar, acaba acontecendo alguma coisa. Então é over 1.5 para poder ficar tranquilo. Beleza? E vamos aí para o nosso último jogo. Na França, que é o Lorient contra o Saint-Étienne. Beleza? Vamos analisar aí o Lorient. Dos últimos 5 jogos do Lorient, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Lorient perdeu de 5-1 do último jogo para o Paris Saint-Germain, empatou em 0-0 contra o Strasbourg, ganhou de 2-0 contra o Clermont, perdeu de 4-1 em casa para o Lyon e ganhou de 1-0 fora de casa contra o Stade Brestois e perdeu de 1-0 para o Montpellier, jogando em casa. Vamos ver o Saint-Étienne. Saint-Étienne também a fase não é boa, dos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, perdeu 2 e empatou 2. O último jogo ele perdeu para o Olympique de Marseille de 4-2 em casa, empatou em 1-1 contra o Troyes, empatou em 0-0 contra o Lille, ganhou de 1-0 contra o Metz e perdeu de 3-1 para o Paris Saint-Germain e empatou em 2-2 contra o Strasbourg. Gente, jogo muito under, mas vamos ver aqui as estatísticas deles. Tá, beleza. O Saint-Étienne vem de 3 jogos sem vitórias. Dos últimos 8 jogos do Lorient, em 6 foram menos de 2.5 gols. Dos últimos 8 jogos do Saint-Étienne, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos das duas equipes, em 4 foram menos de 4.5 cartões. Confronto frente a frente. Dos últimos 10 jogos, em 10 o Lorient tomou gol do Saint-Étienne. Dos últimos 10 jogos, em 8 o Saint-Étienne foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos, em 5 foram menos de 4.5 cartões. Dos últimos 8 jogos, em 7 foram menos de 10.5 escanteios. Gente, ambas as equipes elas estão vindo muito under. Ambas as equipes elas estão vindo muito under dos últimos jogos. Então, o que a gente pode colocar aí? Como o Lorient ele sempre toma gol do Saint-Étienne, sempre toma gol, como vocês puderam ver, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar menos de 3.5 gols. Porque esse é o tipo de jogo que se um gol sai, ou do Saint-Étienne ou do Lorient,
o outro time vai correr atrás para empatar, porque eles estão muito próximos da zona de rebaixamento, estão com poucos pontos, estão até com campanhas parecidas, então ambos querem a vitória, tá? Mas é aquele tipo de jogo também amarrado. Então, under 3.5 gols para poder ficar tranquilo, beleza? E agora eu só não posso esquecer de pedir para que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificações e deixem um comentário, que é muito importante, tá? Aí agora eu vou só pedir mais uma vez para vocês. Esse jogo do Newcastle contra o Wolverhampton. Deixa aí o possível resultado de vocês, deixa o palpite de vocês, que é muito importante, tá? Comentem aí bastante o que vocês acham que vão acontecer no jogo. Valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!